A paz, meus queridos, vocês estejam tendo um dia abençoado e que o Senhor venha trazer o Espírito dele para junto dessa reflexão, para a sua vida, guiar nossos corações no entendimento da sua palavra, Eu sou o Fábio, venho aqui compartilhar com você uma pequena reflexão da Bíblia. Nosso objetivo é refletir sobre os 66 livros da Bíblia, cada capítulo, cada segmento, cada parte por dia, mas sempre se concentrando num livro. E nós, neste momento, estamos concentrados no livro de Apocalipse, no seu capítulo 2, na carta à igreja de Pérgamo. As 7 cartas são cartas enviadas às 7 igrejas, e os 7 totalizam uma perfeição, uma plenitude. Então, essa plenitude, meu querido, ela é uma plenitude que alcança elogios, críticas, comentários sobre o estado da igreja. Reflete a igreja que estava naquele momento concreta, reflete em todos os tempos a igreja do Senhor. Nós podemos ler as 7 cartas e ter um panorama de como está a igreja local em que congregamos. E nós podemos também ter um panorama de como estamos na fé, Será que nós perdemos o primeiro amor? Será que nós estamos tolerando falsas doutrinas, mentiras? Será que nós estamos sendo fiéis até a morte? Então, há um conjunto de elogios e críticas que é fácil de demarcar, fácil de entender, porque o Senhor aqui em Apocalipse quis nos revelar, não quis esconder. Está tudo claramente explicado no Apocalipse. Então aqui nós temos o seguinte, no versículo 12, Cristo identifica-se ao anjo da igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esta espada afiada que fala em Hebreus é a palavra de Deus que discerne, entra na medula, nas juntas, na divisão da alma, discerne pensamentos. A palavra do Senhor, ela discerne pensamentos. Ela é o padrão para todas as coisas. E para a igreja de Pérgamo era a identificação mais necessária, pois essa igreja estava tolerando falsos ensinos, estava tolerando doutrinas dos nicolaítas e de Balaão. Então, queridos, nós devemos estar de posse da espada, devemos estar embanhando com a nossa espada embanhada para desembanhar no momento necessário. Mas o que significa isso? Isso é uma analogia, isto é uma metáfora para dizer, você precisa conhecer a palavra, você precisa praticar a palavra, você precisa rejeitar aquilo que a palavra rejeita e você precisa aceitar aquilo que a palavra aceita. Então Cristo, Ele irá fazer exatamente dessa forma. Se nós procedermos de maneira tal que a palavra esteja em nós e nós estejamos na palavra, a espada de 2 gumes virá e ela não nos afetará. Mas aquele que não entende a palavra, não pratica a palavra, ele não está na palavra e a palavra não está nele ou está parcialmente, este será, querido, terá seus pensamentos discernidos, terá sua prática discernida pela palavra do Senhor, porque a espada do Senhor vai penetrar a alma e a sua medula, as suas juntas, seus pensamentos, e o Senhor irá identificar a nossa, a condição da igreja, como Ele tem identificado. E aqui Ele diz, conheço o lugar em que habitas. Normalmente Ele fala, conheço as tuas obras, mas aqui Ele fala, conheço o lugar em que habitas. Porque a igreja de Pérgamo estava numa importante cidade, que era centro de autoridade para o Império Romano, e aquela cidade de onde emanava a autoridade era uma cidade governada por satanistas, porque aqui diz explicitamente onde está o trono de Satanás. Por que trono de Satanás? Porque ali tinham autoridades que estavam sendo influenciadas extremamente negativamente, tanto que eles já tinham torturado
né? Aqui diz, meu fiel, ainda, no versículo 13, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você vê que Antipas foi martirizado por essas autoridades, onde ele estava ao trono de Satanás. Essa igreja fiel, Jesus conhece, essa igreja conservou o nome de Jesus, não negou o nome de Cristo. Eu imagino, queridos, que deve ser muito difícil não negar o nome de Cristo quando você está perto de um centro de autoridade, quando você ocupa um cargo de proeminência, quando você está perto de quem, de fato, se posiciona totalmente contra o Senhor. Imagine que você ocupa um cargo de alta posição e você é secretário do governador, secretário do presidente, e ali você sabe que o governador ou o presidente tem opiniões satânicas ou opiniões seculares, e num dado momento ele pede para você fazer algo que está contrário à palavra, e você se vê ali de repente acuado, porque ou você pratica ou você vai perder a sua posição terrena, que muitos de nós precisam de nossas posições para ganhar nosso dinheiro, sustentar nossas famílias, temos nossos empregos. Mas esta igreja, apesar desse tipo de ameaça dentro de um centro de autoridade, mas naquela época era pior ainda, porque não se tinha aparatos jurídicos de isonomia. O próprio Estado hoje defende o contraditório. Não se pode aparentemente demitir ninguém por questão religiosa, mas isso pode acontecer de maneira não clara. Mas naquele momento o império tinha uma religião e o império poderia caçar e colocar para fora aqueles que não concordavam com a religião do Império Romano. E aí, queridos, se alguém está dentro do centro do poder, no trono de Satanás, e não nega o nome de Jesus, dentro de um império que era religioso e que poderia claramente perseguir, então essa igreja sofreu perseguição, tanto que um dos seus líderes foi martirizado e morto. Mas esta igreja não negou o nome de Jesus. Porém, essa igreja tem uma falha, ao qual Jesus falou, todavia tenho contra ti algumas coisas. Que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Outro assim também tens, versículo 15, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Se nós formos lá no Antigo Testamento, vamos ver Balaão. Balaão orou a Deus. Balaão, na verdade, ficava pedindo para amaldiçoar o povo de Deus. Ali no Antigo Testamento, em Êxodo ou Deuteronômio. Mas o fato é que Balaão é uma doutrina estranha à palavra. Nicolaítas representam uma doutrina estranha à palavra. Então, o que você vai fazer, meu querido? O primeiro passo é que nós temos que ser profundos conhecedores da palavra de Deus. Ter um relacionamento com Deus, com o seu Espírito Santo, para em qualquer momento. Porque Nicolaítas e Balaão não está delineado claramente que falsas doutrinas são essas. O fato de Deus não ter descrito, delineado claramente que falsas doutrinas são essas, abre um campo para que nós estejamos apegados à palavra de Deus, para rejeitarmos todo e qualquer ensinamento contrário à palavra de Deus. Agora, a dificuldade é eu estar de fato definindo o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus são os mandamentos do Senhor, os mandamentos ali dados a Moisés. A palavra de Deus são os evangelhos, para nós hoje o centro, a nova aliança, Cristo Jesus. Então existem alguns fundamentos que nós devemos defender e que não devemos tolerar. Olha só, tolerar. A palavra de ordem da sociedade hoje é tolerância, mas com a mentira, com os princípios que ferem
a essência da doutrina cristã, não podemos ter tolerância, devemos ser intolerantes. Não devemos aceitar que o mundo diga a nós o que devemos fazer. Nós, como portadores da palavra do Senhor, devemos, como luzeiros, manifestar ao mundo a justiça e a misericórdia que vem da parte de Deus. Então, alguns fundamentos são: há um único Deus e Jeová é esse Deus. Existe homem e mulher, porque Deus assim o criou. Não existe outra coisa. O que existir além disso é obra maligna, vem de outra fonte, não vem de Deus. Existe apenas um Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Apenas um intercessor entre Deus e os homens. O que houver a mais além disso é invenção. E existe todo um ordenamento acerca da igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra e Cristo é o seu cabeça. Esses são alguns fundamentos da fé cristã. Como que a igreja deve ser e viver? Ela precisa olhar para Jesus, para os 4 evangelhos, para as cartas apostólicas, e ela deve olhar para a simbologia do tabernáculo, onde Deus falou para Moisés: faz o tabernáculo. O tabernáculo é tipificação da igreja. E o ordenamento foi: faz o tabernáculo com o modelo exato que eu estou dando para você. Existe um modelo exato de como a igreja deve ser e viver. Não há regras ou pensamentos ou doutrinas que devem ser ensinados para a igreja que esteja fora do contexto da palavra do Senhor. Tudo o que deve ser ensinado e feito na igreja está tipificado na palavra. Homens e mulheres não devem inventar nada. Então, queridos, nós devemos ter a humildade de constantemente ler dia e noite a palavra do Senhor, entender o propósito que Deus quer colocar para nós, para que nós possamos colocar isso para a igreja, para que a igreja venha cada dia se desaculturar do mundo e se aculturar da vida que Deus tem para ela. Porque nós nascemos numa cultura ocidental, numa cultura... a cultura ocidental ou oriental não são ruins na sua essência, são culturas diferentes. Mas qualquer uma delas, seja qualquer lugar que você nasce, seja qualquer cultura que você recebe, quando você lê a palavra do Senhor, você deve confrontar e pedir ao Espírito Santo sabedoria para que você possa saber se o seu comportamento, a sua cultura, sentimento, pensamento estão contrários à palavra do Senhor. Se a sua prática, pensamento, sentimentos estiverem contrários à palavra do Senhor, deve ser tirado do seu coração, da sua vida, da sua prática. Então, dessa forma, nós combatemos nicolaítas e Balaão, trazendo a integralidade da palavra do Senhor. Porque nenhum de nós, individualmente, nenhuma igreja coletivamente, pode, diante do Senhor, permitir, tolerar que Balaão e nicolaítas, que pessoas ensinem de maneira errônea a palavra do Senhor. E ele diz aqui que ao vencedor, versículo 17, dar-lhe-ei o maná escondido, dar-lhe-ei uma pedrinha branca com um nome que só você vai conhecer. Isso significa que Deus está falando assim para você: se você vencer, se você não permitir que doutrinas estranhas sejam ensinadas na igreja, se você for integralmente fiel à minha palavra, eu vou acolher você no meu reino. Você receberá um novo nome. Você será parte da minha família. Que você possa receber essa reflexão e que você seja parte da família do Senhor, defendendo aquilo que o Senhor defende, morrendo por aquilo que o Senhor morreu
para que você possa viver por aquilo que ele viveu também. Que a sua vida seja Cristo, que sua morte seja lucro no Senhor, em nome de Jesus.